Oi, Ana. Boa noite. Ah, tá. Boa noite, galera. Estamos chegando aí. Nosso papo hoje vai ser com o Gabriel Tavares, tá? Aprovado no último concurso para Cefaz do Rio Grande do Sul, no ano passado, em 2019. Só esperar ele aparecer aí para a gente começar o nosso bate-papo. Fala, Jefferson. Fixar o tema. Já vou. Gabriel já entrou aí. Opa. Fala, Jefferson. Fala, Jefferson. Vamos ver se o Gabriel aparece aí pra gente. Fala, Gabriel. E aí, Gustavão, beleza? Beleza, meu amigo? Beleza. Tranquilidade. Tu não sabe a satisfação de estar falando com você aqui, cara. Eu acho que eu esperei esse momento para falar contigo aprovado tanto quanto você, hein? É verdade, foi difícil. Verdade. Mas a tua história, eu já falei com você ontem, né? A história do Gabriel é sensacional, gente. Vocês vão ouvir sobre ela agora na nossa conversa. E uma coisa legal que eu vou tentar trazer para vocês é que é o seguinte: os cursos costumam entrevistar e mostrar muita galera que passa muito fora da curva. Passa com 6 meses, com 7 meses, com 8 meses. E aí, quando você está estudando um ano e meio, o primeiro pensamento que vem é: pô, se eu não passei, eu não vou passar nunca mais, né? Eu vou tentar trazer aqui o máximo de alunos que estudaram comigo, que passaram próximo do tempo médio, né? Um concurso top, a gente está falando algo entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, para vocês verem que as dificuldades, os perrengues, geralmente são os mesmos. O Gabriel teve um pouco mais que o normal, né, Gabriel? É verdade. Então, para a gente começar, gente, o Gabriel é formado em Direito, tá? Ele começou a estudar comigo em 2015 e foi aprovado no concurso do CMS Rio Grande do Sul do ano passado, em 2019. Gabriel, quando você conversou comigo, quando a gente conversou pela primeira vez, você falou que você não tinha o hábito de estudar, que você não tinha estudado nem para o vestibular. É isso mesmo? Foi quando eu decidi começar a estudar para o concurso, né? Eu não tinha tido nenhuma experiência de estudo na minha vida, né? Sim, tinha estudado para faculdade, para escola, mas nunca cheguei a estudar nem para o vestibular, por exemplo, que é uma experiência que eu acho que já ajuda, a pessoa já aprende a estudar. Então, a minha experiência com o estudo para a prova, né, para qualquer tipo de prova, de vestibular, eu não tive, né? Eu fiz uma faculdade particular e tranquila de entrar, não era nada especial. Então, eu não tinha essa experiência, né? Tá, e aí quando tu recebeu a tua primeira meta lá, que tu viu que tu tinha uma carga de estudo considerável, como é que no começo, como é que tu estava? Tu estava muito entusiasmado para começar a estudar? Tu ficou meio receoso quando viu a meta? Como é que foi? Então, a primeira experiência que eu tive, né, o que aconteceu? Quando eu recebi a meta, eu já sabia que a carga horária do estudo ia ser alta, né? Sim. Mas eu pensava, pô, eu trabalho 8 horas, então eu vou estudar 8 horas, é tranquilo, né? Porque na época eu substituí o trabalho pelo estudo. Tá. E eu, pô, vai ser tranquilo. Aí o primeiro choque que você tem é que para você conseguir estudar 8 horas líquida, o tempo que você gasta de estudo é muito mais do que 8 horas. Então, se você quer estudar 6 horas líquidas, é 10, 8 horas brutas. Então, eu vi que existia uma diferença entre o tempo que você está dedicando ao estudo e o estudo efetivo, que é aquilo que você aprende. Então, na primeira meta, eu senti isso. Eu não consegui completar as metas inicialmente, né? Eram metas para quem fazia tempo integral. Então, eu não conseguia cumprir as metas. E também não consegui cumprir as metas porque pela falta de experiência com o estudo e também pela estratégia que eu adotava. Então, eu era muito metódico no começo,
queria fazer resumo de tudo. Não sei se você lembra, eu fazia uns resumos gigantes, assim. Lembro. Tipo, meu resumo era 50% do conteúdo original. Umas coisas absurdas. Eu escrevi uns 5 livros estudando. Então, acho que esse foi um choque, sabe? Eu lembro bem desse problema com resumo e é um problema muito comum. O cara, às vezes, vai criar um material de revisão e ele revisa ele resume uma aula de 100 páginas em 50, em 30 páginas. Isso não é um resumo, isso é um material novo, né? Não vai ser não vai ser de grande utilidade perto da prova. Tá, e daí você saiu do trabalho para estudar, certo? Isso. Eu trabalhava numa empresa de consultoria tributária, né, na época. E um amigo meu tinha passado no concurso de auditor do São Paulo, 2013. Isso era mais ou menos 2014. E aí eu conheci ele, era muito próximo. E aí ele estudou na época, acho que ele já era técnico judiciário. Ele estudou 7 meses, passou. Eu falei, pô, esse negócio é muito bom, né? Muito fácil na minha cabeça, né? Eu falei, vou presidir também, né? Com a parte, estudo 1 ano, 2 anos no máximo, tá ok, né? E aí eu comecei a me sentir interessado, mas eu estava muito bem na empresa que eu trabalhava na época, estava tendo uma ascensão profissional muito boa. E aí eu fui promovido nessa empresa, recebi uma promoção nessa empresa. E aí, quando eu recebi a promoção, eu falei, putz, o negócio está ficando sério, né? Eu estou entrando num caminho que talvez depois eu não vou conseguir me desvencilhar mais. Eu vou estar investindo muito tempo na carreira. E eu tive que tomar uma opção. E aí eu fiz as contas, peguei e falei, pô, eu tenho um carro aqui. Na época eu tinha um carro. Falei, eu consigo me sustentar 1 ano e meio, 2 anos, que era o que eu colocava na época, como meta para ser aprovado, no máximo. E aí peguei esse dinheiro, vendi o carro, pedi demissão da empresa, e aí eu comecei a estudar. Tá. E aí, no começo, como é que era a tua rotina de estudos? Tá. Quando eu comecei, eu tentei seguir mais ou menos meu horário de trabalho. Tá? Então eu acordava cedo e tal. Só que eu tinha muita dificuldade para iniciar o estudo. Então, o que acontecia? Às vezes eu sentava na cadeira 8 horas da manhã, mas ia começar a estudar às 11, meio-dia. E ficava lá olhando para a tela. Então, lia notícia, aí voltava para o material, começava a ler, fazia outras coisas. Ou seja, eu não conseguia criar aquele hábito, concentrar naquilo que eu estava estudando, focar naquilo. Né? Então, mas meu hábito normalmente era esse. Eu acordava cedo, começava a estudar, tá? Estudava ali 2, 3 horas, aí às vezes almoçava, parava, voltava, tentava seguir um ritmo normal de trabalho, como se eu estivesse no trabalho. Tá? Mas com o tempo eu fui vendo que não funcionava, depois eu fui criando outros métodos, mas no de início foi isso. Tá? Essa era a minha rotina no início. Beleza. Então, agora eu vou aproveitar para fazer um adendo, né, que isso foi no começo, né? Eu percebi nesse 1 ano e pouco que a gente estudou até 2018, que você se esforçava muito, você era um cara muito motivado, super disciplinado, mas o teu rendimento estava muito abaixo do que você se dedicava e da tua capacidade também. E aí eu lembro que a gente marcou uma conversa em 2018 por Skype, né? E eu estava já com um pensamento que talvez você tivesse déficit de atenção. E nessa conversa que a gente teve, eu fiz algumas perguntas para você e eu fiquei achando muito que você tinha déficit de atenção. E eu pedi para você marcar um médico para ver se você tinha TDAH, correto? Sim. Tá. E aí como é que foi? Você pegou, ligou para o médico, marcou uma consulta? Então, na verdade, foi assim. Eu comecei a estudar em junho de 2015. Né? Eu comecei a estudar em junho de 2015. Isso era meados. Então, eu fui estudando, tá? E com muita dificuldade. Né? Qual que era a dificuldade que eu tinha no estudo? Dificuldade de concentrar. Então, a minha relação horas brutas, horas líquidas era muito distante. Tá? Então, pra você ter ideia, para conseguir fazer... Para fazer 6 horas líquidas era muito difícil. Chegava no final do dia, eu tinha vontade de vomitar, de cansaço, passava mal. Então, e para eu estudar 6 horas líquidas, às vezes eu ficava 11, 12 horas brutas. O rendimento era muito baixo. Né? Sim. Mesmo me esforçando. E outra coisa que acontecia, quando eu estudava muito num dia, então se eu estudasse, sei lá, 8, 9 horas, para mim era muito em um dia, conseguia. No outro dia eu não conseguia estudar, era impossível, era absolutamente impossível. Por causa do cansaço mental, da estafa. Né? E fora isso, né, eu percebi que o meu grau de retenção de conteúdo era muito baixo. Né? Então, por exemplo, eu estudava matéria, estava bem na matéria, mas passava 2 semanas, tinha esquecido tudo. Certo. Ou seja, eu estava retendo o conteúdo.
né? Estava aprendendo, mas não estava retendo. Então, o grau de retenção estava muito baixo. É. E eu já estava estudando, isso eu comecei a estudar em 2016, né? É 2015. Então, foi 2015, junho de 2015, para junho de 2016, junho de 2017, 2 anos. É. Né? Depois, 2 anos e meio. Aí, quando deu 2 anos e meio de estudo, e eu vi que eu não estava pronto para ser aprovado em concurso, as minhas médias nas matérias estavam 75%, 78%, 72%. Eu não conseguia romper isso. Não conseguia romper essa quantidade. E a gente sabe que atualmente você passar no concurso é 85%, no mínimo 84%. Se o concurso for muito difícil, às vezes 82%, né? Mas concurso FCC 90%. Então, estava muito abaixo. Né? E foi quando a gente conversou, né? Eu tive uma conversa com você, eu falei, pô, Gustavo, eu estou sentindo que eu estou abaixo de pessoas que começaram a estudar comigo. O meu grau de retenção está muito baixo pelo que eu me esforço, porque eu me esforçava muito, mas não tinha o resultado. E aí você me lembrou, né, de casos que você já tinha lidado, né, de pessoas que você já tinha ajudado, que tinham sintomas parecidos com o meu, que tinham TDAH. Né? Você citou. E eu lembrei que quando eu era criança, eu tinha uns 12, 13 anos, eu cheguei no médico, porque os professores percebiam que eu tinha déficit de atenção, tinha muita dificuldade de concentrar na sala de aula. E minha mãe me levou, fiz os exames, o diagnóstico, eles fazem uma série de exames na cabeça, e foi diagnosticado com TDAH. Mas o TDAH é aquela doença que ninguém leva a sério, né? Todo mundo acha que é frescura, que enfim, é só uma bobeira, que todo mundo tem, déficit todo mundo tem e tal. Então, junto a isso também com o receio dos meus pais de eu ter que tomar remédio, eu era muito novo, eu deixei por de lado. Falei, não vou tomar isso daí, né? E aí eu lembrei dessa história, aí eu com o seu toque, né? Eu falei, poxa, eu vou fazer o exame de novo, né? E aí realmente foi dado um diagnóstico de TDAH muito alto, né? E aí foi quando foi sugerido começar com a medicação para ver se haveria alguma diferença ou não. E aí, começando a medicação, o que mudou na sua vida? Pô, cara, era outra sensação de estudo, né? Era absolutamente diferente. Então, o que eu rendi em 2, 3 dias, antes eu rendi em um dia. Né? Não sei se você lembra, assim, com 6 meses eu tomando medicação, o meu parâmetro de resultado era outro. Era outro. Na verdade, do lado de cá também, eu percebi uma diferença absurda. Eu lembro quando eu te mandei um e-mail te perguntando sobre o efeito da medicação, que tu respondeu que estava fazendo efeito. Eu comecei a prestar atenção nos dias seguintes lá nos teus resultados e foi absurdo, não só em termos de desempenho, mas você também conseguiu cumprir muito mais tarefas. Parece que o tempo rendia muito mais, né? A sensação de cansaço era infinitamente menor, né? Eu tinha menos cansaço para estudar. Havia uma resistência do meu corpo quando eu comecei a estudar muito grande. Então eu tentava começar a estudar, me dava angústia. Não conseguia, cara. Não conseguia. Eu tentava, não conseguia. Parece que saía. Começava a ler, parava. Meu cérebro na cabeça parava. Então esse sintoma sumiu. Isso ajudou muito. Então, por exemplo, eu sentava para estudar 8 horas da manhã, 8h15 eu estava estudando. 8h10 eu estava estudando. Preparava o material, não tinha distração, né? Então, eu percebi assim, pelo mesmo esforço que eu tinha, pelo mesmo esforço que eu tinha antes, agora eu tinha um resultado muito melhor. Então, a diferença, tanto o resultado eu falo de acerto de questão, mas não só isso, eu falo de qualidade de estudo. O que eu fiz quando eu percebi isso? Eu peguei tudo que eu tinha estudado antes, nesses 2 anos, e recomecei do zero. Eu fiz uma revisão do zero. Por quê? Foram deixando buracos. A falta de atenção me deixava buraco de conhecimento. Deixava laços de buraco no estudo. Então, tinha matérias que foram ficando por falta de pedaços mesmo, de conteúdo. Então, eu tive que revisar tudo e com o remédio foi muito mais fácil. Né? Então, sobre medicação foi muito mais fácil. Entendi. Gente, ninguém está sugerindo automedicação aqui, tá? Mas a minha experiência, o que eu observei é que alunos que perceberam que tinham déficit de atenção, começaram o tratamento de TDAH no meio do estudo, né, depois de eu acompanhar antes e depois, tiveram uma diferença de desempenho e de rendimento absurdo, tá? Então, se você acha que você pode ter déficit de atenção, vale a pena marcar uma consulta com um especialista para você pesquisar se você tem, tá? E eu já antecipo para vocês, pelo que eu observei, a galera que não tem déficit de atenção ou tem pequeno grau e toma medicação assim mesmo, ou o ganho é muito pequeno ou o ganho é quase zero, sendo que essas medicações costumam ter alguns efeitos colaterais. Então, o ganho ele fica muito menor do que a perda que você vai ter por efeito colateral. Então, assim, nada de automedicação, beleza?
Gustavo, eu lembro até que o procedimento, até o médico te oferecer a medicação, né, vale em 2 semanas, você tem que passar por uma série de exames de bateria, eles fazem um eletrograma no cérebro, não sei o nome do exame, né, então eles medem as ondas cerebrais, Aham. um procedimento, né, e eu tive experiência de amigo meu tomar por conta própria e não ter nenhum efeito, mas justamente porque Entendi. eu não precisava. Né? Entendi. Eu já vi vários alunos também que tomam e só ficam irritados, porque não tem déficit de atenção, então o ganho é muito pequeno. É. Ah, então, você falou, falamos do começo, né? Falamos de déficit de atenção. O que foi que te motivou? Eu acabei não perguntando isso no começo, Gabriel. O que foi que te motivou inicialmente a estudar para concurso? Foi a estabilidade? Foi salário? Foi o quê? Cara, eu acho que foi um conjunto de fatores. Né? Eu comecei a fazer conta. Eu peguei a carreira que eu seguia, que na época eu também já estava na área de consultoria tributária. Eu falei, poxa, para eu ganhar X, se eu for muito bem, se eu quebrar todas as barreiras, se eu conseguir bater recorde na empresa em termos de velocidade de crescimento, né? Não só na minha empresa, mas eu fiz uma análise geral. Falei, pô, eu vou demorar 9, 10 anos para ganhar menos do que eu ganharia no concurso. E eu falei, pô, se eu demorar, que seja 3 anos, 4 anos para passar no concurso, ainda assim eu vou estar numa vantagem muito grande. Eu tenho encurtado metade do tempo e com uma certeza maior do que numa empresa. Né? Numa empresa você não depende só de você, você tem a questão do seu esforço, com certeza, mas depende de algumas oportunidades. Eu acho que a prova de concurso ela é um pouco mais justa nesse sentido. Né? Eu acho que a oportunidade ela é um pouco mais regularizada. Né? Então, Entendi. foi por esse motivo. Então, foi por uma questão financeira, de estabilidade e porque eu gosto muito da questão tributária, de auditoria tributária. Então, foi por esses motivos. Vamos falar um pouco da sua trajetória, né, das suas dificuldades. A gente começou estudando para a área fiscal, certo? E daí, o primeiro concurso da área fiscal que você fez foi Teresina? Foi, Teresina. Como é que foi? Foi antes ou depois da medicação? Foi antes. Como é que foi a experiência? Conta aí. Acho que o concurso de Teresina foi em 2017, salvo engano. Foi por aí. Então, a primeira experiência que eu tive é que eu entrei no avião, né? Fui pegar o avião para ir para Teresina, que é longe pra caramba, eu moro no Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu atravessei o país. Pô, entrei no avião, cara. Ele fez conexão, acho que em São Paulo, de São Paulo para Teresina. Eu entrei no avião, toda a galera com um livro. Mas só tinha estudante no avião. Acho que a cidade inteira só recebeu turista para estudar. Falei, putz, o que está acontecendo? Teresina, fui porque pô, o negócio lá é longe, né? Vai ter menos gente. Pô, entrei no avião, só tinha gente estudando. Falei, putz, o que eu vou fazer aqui? Aí eu sento do lado de uma menina e eu tava naquela onda ainda que passar em concurso, você passava no máximo com 1 ano e meio, né? Tava ali estudando certinho, tava 1 ano e meio certinho. Aí uma menina falou, pô, estudar 4 anos. Eu falei, putz, mas tem gente que estuda 4 anos, tem que passar na minha cabeça isso. Aí já comecei a ficar em choque, já comecei a orar, falei, putz, cara, 4 anos, a menina não passou, tá fazendo prova. Mas foi uma experiência legal, sabe? Fui mal na prova. Tá. Mas líquido, eu acho que 70%, mas era porque, na verdade, o peso 2 era muito alto. Tá? E jogou minha nota para cima, acho que foi 74% que eu fiz. Tá? Só que nas matérias base, eu fui reprovado, eu fiz menos do mínimo. Entendi. Português, matemática, essas matérias. Provavelmente pelas lacunas de conhecimento que a gente estava tendo durante o estudo, né? Tava ficando. Foram por 2 motivos. Por isso, pela falta de atenção. Por uma estratégia errada que eu tinha na cabeça. Você tentava me convencer do contrário, mas eu era teimoso. Acho que a teimosia é uma das coisas que mais nos prejudica quando você se dá para o concurso, cara. Porque a gente tende a seguir muito feeling e a gente às vezes ignora, né? E você sempre me falava isso, que era no sentido de ter equilíbrio, mesmo nas matérias que tem menos peso. Você ter uma nota boa, a importância de ter uma constância em todas as matérias. Só que eu fazia as contas, eu falava, pô, isso estava errado, porque o outro vale 3 vezes mais. Então, se eu for bem, se eu tirar 60% na P1 e tirar 90% na P2, puxa para cima. Só que a realidade é que se você tira 90% na P2, os teus amigos, os teus concorrentes também tiram. Todo mundo vai bem na P2. A diferença está aqui, ó. Foi o que eu percebi. Falei, putz, todo mundo vai bem na P2 praticamente.
Você não tira diferença em matéria específica, você tira diferença nas básicas. Né? Então, ali, que eu estava com 1 ano e meio, eu vi que eu teria que dar mais atenção para P1, que eu não dava. Tipo, Entendi. português, matemática, esse tipo de matéria, direito administrativo, constitucional, eu tinha feito direito, então eu não dava muita atenção. Entendi. Na sequência de Teresina, tu fez Uberlândia, não foi? Uberlândia não teve, né? Cancelado. Foi cancelado. A gente migrou para o TJ São Paulo, não foi? Foi. Onde que eu fui parar? Então agora eu vou começar uma observação. O Gabriel, ele era muito teimoso. E ele era o cara que é um perfil até clássico de quem está estudando. Tu quer fazer todos os editais. Está estudando para o edital, mas está olhando para os outros. Aí sai um outro edital, tu sai correndo para o outro. O Gabriel, ele cometeu esse erro, tá? Ele foi para a área de controle, ele chegou a fazer o TJ São Paulo. E eu até perguntei isso para ele ontem. E já que vocês muitas vezes não querem me ouvir, não acreditam em mim, Gabriel, fala para mim. O que você, analisando agora, olhando para trás, o que você achou dessa escolha de ficar mudando de área? Então, o que aconteceu? Na época, a gente não estava tendo um concurso fiscal. Né? Não tinha nenhuma expectativa. Eu comecei a estudar em julho de 2015, a gente estava em 2017, nós tivemos um concurso só para a área fiscal, acho que na época foi Teresina, teve um outro, acho que Goiás, que eu não fiz, ISS, estava muito no começo, mas praticamente teve 1 ou 2 concursos na época. Né? E não tinha expectativas de realização de outros concursos a curto prazo. E a área de controle, o TJ eu fiz porque estava lá. Eu falei, vou fazer, quem sabe eu passo. Tá. Né? Mas por que eu mudei para a área de controle? De fato, eu parei de estudar para a área tributária, né, com 2 anos de estudo, 1 ano e meio de estudo mais ou menos, eu parei de estudar para a área tributária e fui para a área de controle. Porque estava sendo muito concurso para controle. Então eu deixei passar um edital. Aí veio outro, aí veio outro. Falei, putz, estou perdendo uma oportunidade, passava na minha cabeça na época. Né? Então, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Né? E aí eu fiz uma análise, as matérias aparentemente não eram tão diferentes, mas quem estuda para controle sabe que é muito diferente, porque a contabilidade pública é uma matéria que você gasta muito tempo para aprender, mas muito tempo. AFO é uma matéria gigantesca também, quando cobrado de alto nível, gasta muito tempo. Então, há uma série de diferenças, né, que me custaram muito tempo. Então, eu fui para a área de controle buscando uma oportunidade de aprovação, só que o que aconteceu? Eu perdi a oportunidade da área fiscal, acreditando que não teria concurso, porque quando a gente está estudando, a nossa percepção de realidade fica um pouco alterada por causa da ansiedade. Né? Então, se a gente fala, você pode demorar 1 ano, 6 meses para ser um edital. Para a gente é como se fosse uma vida. Né? Então, aquilo te causa angústia, você não quer ficar esperando, você quer resolver o problema logo. E essa busca pela aprovação rápida, por encurtar o caminho, né, acaba nos distanciando do caminho. Então, eu fui para a área de controle, o que aconteceu? Perdi lá 1 ano, praticamente, para conseguir fazer uma transição boa, para estar no nível bom de controle. Então, com 1 ano e meio, estava com 3 anos de estudo já, aí eu estava bom em controle. Estava ok, estava indo bem. Né? Classifiquei bem no TCE São Paulo, só que qual foi o custo? Parou o controle e começou a ser fiscal. Aí eu tive que voltar para a área fiscal, né? E se eu tivesse continuado na área fiscal, né, eu teria conseguido uma aprovação mais fácil, ou seja, dependendo menos de muitas inconstâncias, né, dependendo menos de sorte, dependendo menos de um desgaste, porque foi muito desgastante ter que voltar, só consegui porque eu já estava sendo medicado. Então, aí eu engatei um nível de estudo muito alto, de muitas horas líquidas por dia, não sei se você lembra. No cabelo caía. Cara, eu me esforcei muito. Estudava talvez 8, 9, 10 horas depois da medicação, né, para conseguir fazer essa volta. Né? E eu vi que não valeu a pena. Por quê? Porque quando você fica transicionando, você não fica bom em nenhum campo. Você não fica bom nem no fiscal e você não fica bom no controle. Então você fica ali, você não consegue estar no topo dos controles, nos cabeças do controle, e não consegue estar nos cabeças dos fiscais. Você fica ali na média. Exatamente. Média hoje não dá para ser aprovado. Exatamente. É uma coisa, da natureza humana, a gente acaba não evitando, mas a gente acaba entrando muito no efeito manada. E é muito parecido com o que acontece no mercado. Você vê a ação subindo, e daí tu entra porque ela está subindo, ela está no alto. Nossa, que beleza. Você provavelmente vai pegar o movimento de queda depois. O certo é você entrar antes dela subir. Né? Foi o que aconteceu com você. Você estava na área fiscal, não estava tendo nada, os concursos estavam se preparando para sair. Aí tu migrou para controle, já perdeu a subida da fiscal porque tu saiu da fila. Né? Então, gente, vocês que fazem LS, né, ouçam os seus consultores, vocês que têm coach, ouçam os coaches, porque assim,
Vocês contratam a gente para a gente falar para vocês se vale a pena ou não, tá? Para vocês não cometerem os erros que a gente vê a maior parte da galera cometendo, tá? Faz parte do nosso trabalho. É claro que o teu consultor vai ter que ter uma explicação por que não vale a pena, né? Mas eu percebo que você não é exceção, não, Gabriel. A grande maioria, quando a gente fala, pô, não vale a pena trocar, a pessoa bate o pé. Eu lembro que na época eu tinha um grupo de amigos que a gente estudava junto, e foi todo mundo, cara. Todo mundo saiu do controle, saiu do fiscal e foi para controle. Porque até então, quem estava para controle era um grupo menor. Todo mundo, o fiscal chamava mais atenção do que a controle. Entendi. Aí, quando foi concurso de controle, saiu o TC Pernambuco, saiu muito concurso de controle. E aí saiu. todo mundo migrou. Muita gente migrou, na verdade. Foi. E quem conseguiu ficar ali, quem não mudou, conseguiu nos próximos concursos ter uma aprovação mais tranquila. Né? Mas é difícil na hora, né? Na hora você não consegue, você quer resolver o problema, você quer ser aprovado, e aí você quer encurtar o caminho. Né? Exato. Não estou dizendo também que você não deve trocar nunca. Né? Você vê, o Gabriel conseguiu uma boa colocação no TCA São Paulo, não foi, Gabriel? Foi. É bom assim, não fora das vagas, como excedente, tem possibilidade de chamar, no último concurso chamou para posição, mas não sei se vai chamar. Sim. Analisando caso a caso, a gente vê casos que valem a pena. Eu tive aluno que passou no TCA Pernambuco migrando, os meus alunos que passaram no TCM São Paulo tinham migrado da área fiscal, eu já tive até aluno que passou na ABIN migrando da área fiscal, mas tem que ser uma análise feita caso a caso, para ver se o custo-benefício vale a pena, porque assim, você vai abrir mão de chance de passar na tua área foco para tentar esse concurso fora do teu foco principal. Tem que ver se vale a pena, né? E essa questão é que, no fim das contas, o concurso que a gente está estudando sempre vem. Né? Quando você está estudando, você não consegue ver isso. Você está estudando para fiscal, não está vindo concurso, você acha que nunca mais vai vir. Né? E, na verdade, o concurso vem uma hora. Né? E você Exatamente. tem que estar preparado. Né? Exatamente. Eu vi isso com Santa Catarina, cara. Tinha gente esperando e aí acabou desanimando, parou de estudar. Do nada, Santa Catarina brotou, assim. E aí atropelou a galera que tinha saído da fila. Depois do TCA São Paulo, tu fez o TCA Pernambuco? Fiz Pernambuco. Primeira prova da CESP que eu fiz. Fiquei desesperado. É outra perspectiva de estudo. É totalmente diferente da FCC. Praticamente você tem que iniciar estudo em muitas áreas, porque é muito diferente, a forma de cobrança é muito diferente. Sim. Mas pegando uma experiência muito boa para a Cefaz RS, que foi o CESP. Né? Então eu já comecei a estudar para a Cefaz do Rio Grande do Sul, sabendo que seria uma prova totalmente diferente do que eu estudava muito para a FCC, né? Entendi. É verdade, é verdade. E o TCA Pernambuco era pouca vaga, né? Era um concurso super concorrido, né, cara? Salário alto. Foi, cara. Acho que foi um dos concursos mais difíceis aí nos últimos anos. Foi bem concorrido. Foi bem concorrido. Aí tu vê, eu tive uma aluna que foi aprovada no TCA Pernambuco, se não me engano, ela foi a quarta ou a quinta. E por que ela foi tão bem aprovada? Por que ela estava tão bem preparada? Porque ela estudou para controle desde o começo. Então, estava saindo fiscal, ela nem olhava para o lado, ela estava ali em controle. Estava afiando a pontaria em contabilidade pública, em AFA, em controle externo. Chegou na prova, ela estava muito bem preparada. Beleza. E daí veio a tua vez de brilhar. Veio a Cefaz Rio Grande do Sul. Né? Foi. Uma coisa que eu não vou esquecer foi você me dando um feedback depois da prova. E, cara, foi um feedback completamente diferente de todos os anteriores que tu tinha me dado. Conta pra gente como é que foi essa prova aí. Ô, Gustavo, antes do Rio Grande do Sul teve Goiás, cara. Teve Goiás, sim. Verdade. A gente migrou pra fiscal. Tu fez Goiás. Né? Isso. Na verdade, quando eu saí do TCE Pernambuco, eu falei assim, vou voltar pro fiscal. Né? Conversei com você, falei, pô, cara, é meu sonho. Aí mais uma vez eu falou, não, agora você tá começando no controle, voltar. Mas beleza, fui. Aí eu fui para Goiás, e aí eu já estava estudando há 3 anos, praticamente. 3 anos, era 3 anos. Então, um tempo de estudo muito longo. Eu já estava com um bom nível de estudo, né? Já estava tomando a medicação há 1 ano, então eu estava muito bem. E aí eu lembro que eu estava fazendo no simulado 90% FCC, 88% FCC. Falei, pô, você é aprovado em Goiás, não tem para onde. Tinha um grupo de estudo com alguns colegas que estavam sempre muito bem nos concursos. A gente montou um grupo de 4, 5 pessoas.
E eu tava no mesmo nível que eles, assim, a gente fazia algumas provas juntos, algumas coisas juntos. Eu falei, pô, você é aprovado. Né? Tava muito bem. E aí, só que eu fui para era FCC, então era uma banca que eu estudava há muito tempo. Fui fazer a prova, muito cansado, não sei se você lembra, que eu estudei umas 11 horas líquidas, 12 horas líquidas, um dia antes da prova. Tu tava alucinado naquela época. Faz o seguinte, cara, ó, essa semana você diminui o ritmo. Pega só uma revisão. O que eu fiz? Fiquei desesperado. Estudava 12, 13 horas. Fiquei louco. Estudei até 3 horas da manhã um dia antes da prova. Pô. Ai, cara, Deus sabe o sufoco que eu passava com você, Gabriel. Aí eu fui fazer as questões, na hora que eu acho que baixou aquela tensão quando eu recebi a prova, eu fiz a prova meio que cochilando, pelo cansaço. Que fui acumulando ao longo da semana. Né? E aí fui mal na prova, fiz 75%. Né? Para FCC, eu tirei a mesma nota que eu tirei quando eu fiz Teresina. Entendi. 2 anos de estudo a mais e tô com a mesma nota. Entendi. Aquele dia eu fiquei muito mal, cara. Aquele dia eu cheguei no hotel, chorei, fiquei mal. Falei, putz. Se eu não me engano, esse foi mais um dos momentos que tu pensou em desistir, né? Foi. E aí eu já estava com uma dificuldade de continuar estudando, por causa de algumas questões aqui em casa, né? Depois se você quiser até comentar. E aí liguei pro meu pai e falei, pai, ó, preciso de pelo menos mais uma chance, vai ter o Rio Grande do Sul, já tinha saído editado do Rio Grande do Sul, eu acho. E aí eu falei, pô, me dá mais 3 meses aí, 4 meses de estudo, ou 6 meses, eu não lembro. E aí foi o que meu pai me deu, cara. Então, o Rio Grande do Sul, praticamente, assim, essa é uma das últimas oportunidades que eu ia ter, pelo menos só estudando. E aí deu certo, graças a Deus. Olha, eu arrisco a dizer, Gabriel, que se a gente não tivesse migrado para a área de controle, você tinha muita chance de cravar a tua vaga já em Goiás. Tinha. Tá? E também tenho certeza Inclusive, que... Santa Catarina, que eu perdi a oportunidade de Santa Catarina, justamente por não estar preparado. Eu tive que escolher um ou outro, porque eu não tinha como estudar para os dois. Se eu tivesse preparado, dava para fazer os dois. A gente tinha que correr atrás do que a gente ficou sem estudar, né? Tá. Outra coisa. Tu tinha matéria... Tu estava sem estudar algumas matérias em Santa Catarina, certo? Sim. Tá. Eu lembro que a gente teve essa conversa para focar em um só. Foi um erro que alguns alunos meus cometeram, tentar fazer os dois, e aí você acabaram sacrificando um pouco da competitividade em um dos dois concursos por causa disso. Eu vi muito amigo meu que estava pronto para passar, estava melhor do que eu, e tentou fazer os dois. E Santa Catarina era um concurso que tinha muita obrigação acessória, SPED, era totalmente diferente, TI, nota fiscal, umas coisas muito específicas mesmo. E aí o cara gastou um tempão estudando isso e perdeu a oportunidade, e depois perdeu a oportunidade, né, do Rio Grande do Sul. Né? Você falou de um erro clássico também, que é na semana perto da prova, que a ansiedade está lá no alto e você está super motivado para estudar, você queimou a largada e chegou na prova muito cansado mentalmente, né? Eu até falei disso na última live que eu fiz com o Jefferson, que era um erro clássico de pós-edital. Porque não adianta, na semana da prova, tu tá muito motivado para estudar, né? E se deixar, tu passa da conta de estudo, né? Sim. Eu acho que acontece um fenômeno na última semana que você tem a sensação de você tá esquecendo tudo. A gente falou sobre isso também. Então, eu acho que isso acontece... Eu fui aprendendo que isso acontece em todas as provas. Não quão bem preparado você esteja. Você sempre vai achar que você está esquecendo tudo. Você sempre vai achar que você não está lembrando. E aí quando o seu cérebro te engana e te faz entrar num buraco. E você não sai daquele buraco. Você não consegue sair daquele buraco. Se você entrou, você não sai. Então, a melhor coisa que eu aprendi, e fiz isso muito bem no Rio Grande do Sul, foi na semana da prova, você tranquiliza. Não estou lembrando de nada. Tá bom. Não dá para lembrar mais. Você não vai aprender mais. Você vai aprender. Isso fez uma diferença muito grande no resultado. Eu fui para a prova de boa, descansado. É impressionante, cara, porque eu conversei com a Amanda, que passou em Santa Catarina na semana passada, e ela falou exatamente a mesma coisa. Gente, todo aluno meu que vai falar aqui, que passou, vai falar que na semana da prova parecia que não sabia nada. Então, não acontece só com você, tá? Gabriel, eu lembro que um e-mail que me marcou muito, cara, eu não vou esquecer nunca disso, tu me mandou um e-mail falando assim, Gustavo, eu acho que eu vou trabalhar numa portaria à noite para poder continuar estudando. Como é que foi isso, cara? Então, quando eu comecei a estudar, né, meu planejamento financeiro era para 1 ano e meio, 2 anos. Né? Ele deu 2 anos, foi na prova de Teresina, mais ou menos.
eu não tinha passado em concurso. Né? Uhum. Mas beleza, graças a Deus tive a oportunidade que meu pai conseguiu me ajudar. Então, meu pai conseguiu me ajudar com o básico. Então, eu tinha casa para morar, tinha comida, era o que eu precisava. Uhum. Só que nesse caminho, meu pai ficou desempregado. Então, eu estava com 2 anos de estudo, meu pai ficou desempregado, eu não tive condição de... Meu pai não tinha mais condição de me ajudar, né? Ele estava muito preocupado com a minha carreira, porque eu tinha abandonado o emprego. Então, veja, eu fiz uma faculdade de 5 anos, né? E era uma boa faculdade particular, teve um investimento muito alto. Uhum. E aí eu larguei, fui estudar para o trabalho, fui estudar para concurso. Tinha expectativa, eu falava para meu pai que ia estudar 1 ano, 2 anos. Eu vi que com 2 anos estava longe. Né? Uma coisa que você aprende quando você vai estudando um tempo com concurso é que não adianta você ficar pensando em prazo de ser aprovado, você tem que dar o seu melhor. Né? Mas como é que você explica isso para a família? Muito difícil. Uhum. Meu pai ainda tinha aquela cabeça, igual eu te falei ontem, né, que concurso é comprado. Meu pai falou, não, esse negócio é tudo comprado, você fica estudando, isso é burro, o pessoal compra essas vagas tudo. Eu passei no concurso, em primeiro lugar nunca fui chamado, aquelas histórias assim. E aí meu pai, apesar de me dar o apoio, ele era um pouco contra. Preocupação mesmo, com o zelo, eu entendo ele. Uhum. E ele, quando ele ficou desempregado, ele falou, ó, Gabriel, agora chega, você teve seu tempo aí, você quis estudar, só que agora você precisa voltar ao trabalho. Então, todo dia de manhã ele me mandava vaga de emprego na área que eu trabalhava. Ele falou, ó, tem empresa aqui perto, os caras que você trabalhava, tá aqui, ó. Vai lá, manda um e-mail. Eu me ligava, ó, manda um e-mail pros caras. E aí tinha que ter todo zelo. Falei, pô, pai, mandava um e-mail lá e tal. Mas torcendo pra não responder, sabe? Fazia um currículo bem ruim, assim. Aí eu mandei. Só que aí, o que aconteceu, cara? O meu trabalho, na área que eu trabalhava, eu tinha que viajar. Então, eu tinha que visitar a empresa, fazer consultoria tributária nas empresas, não tinha como estudar. E aí, eu tinha um amigo meu que era porteiro, e ele estudava. Quando ele estava fazendo portaria de prédio, de noite, ele dava tempo dele estudar. Eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Eu consigo ganhar ali um salário mínimo, que seja, é o suficiente para manter os meus estudos, e consigo ajudar meu pai um pouco, e estudo de noite. Né? Só que aí quando foi fácil com meu pai, ele ficou louco. Né? Porque para ele era um... Eu entendo ele por um lado, mas para ele é uma vergonha. Pô, como é que você vai trabalhar de porteiro? Né? Não que seja um trabalho desonesto, mas eu falo assim, pelo investimento que teve na minha vida, ele não aceitou. Ele tinha esse preconceito, assim. Mas aí eu fui, cara. Eu falei, não, pai, você quer que eu trabalhe? Beleza, eu entendo que eu tenho que trabalhar, você também não pode me ajudar. Mas eu vou trabalhar com que eu não vou parar de estudar. Né? E aí eu falei, pô, tá bom, talvez demore um pouco mais para ser aprovado, mas já vim até aqui, não vou parar mais. Né? E aí, só que nesse meio do caminho, cara, meu pai conseguiu uma oportunidade. Cheguei a quase uma entrevista de porteiro, consegui, meu amigo estava conseguindo para mim, ia entrar, na semana que eu entrar, meu pai teve uma oportunidade de emprego, ele falou, ó, faz o seguinte, eu te seguro mais 4, 5 meses ali. Aí foi quando deu o concurso de Goiás, para a prova de Goiás, você ficou esperando muito tempo, saiu o edital de Goiás, então presta esse último concurso, depois não tem conversa. E graças a Deus nem precisou, cara. Mas eu estava disposto sim. Inclusive eu recomendo para quem está tendo que trabalhar, dá para estudar de noite, cara, é muito bom. Cara, a tua história é muito fantástica, Gabriel. Eu lembro que, cara, foi uma montanha-russa de emoção o tempo todo. Eram vários e-mails que você me mandava, duvidando da sua capacidade de passar, de que uma hora você ia chegar no nível de passar. Tu pensou em desistir várias vezes, né? Sim, cara. O que acontece, acho que até falei com você ontem também, é que eu não tinha um histórico de estudo. Né? Eu nunca fui um estudioso. Né? Quando você está estudando para concurso, você vê cara que está estuda desde moleque. Então o cara já está calejado, o cara fez ITA, o cara fez colégio militar, o cara fez uma faculdade pública boa. Isso é ótimo, o cara investiu, é mérito dele. Mas eu não tinha feito nada disso. Então eu entrei no concurso cru, cara, eu não sabia estudar. Né? E um dos motivos de eu estar pelo LS foi isso. Porque senão até hoje eu não tinha passado. Porque a LS encurtou esse caminho. Você foi me ensinando a estudar. Se eu fosse sozinho, ia demorar mais. Eu talvez nem ia conseguir. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi que eu estava muito abaixo em comparação com as outras pessoas. Né? Então, eu não tinha um histórico de estudo. Né? Eu percebi que eu não era mais inteligente do que a média.
Porque tem cara que é muito inteligente, pô. Um amigo meu, o Leonardo, inclusive, não sei se está assistindo, ele estudou, cara, ele estudava de falar, Gustavo, 7 meses, passou lá um ano, passou em terceiro Pernambuco entre os primeiros. Aí o cara vai lá, nunca tinha estudado para legislação tributária, concurso da área fiscal, pegou 3 meses antes de Santa Catarina, passou acho que entre os 3 primeiros. Então são caras que têm uma capacidade de aprendizado muito acima. Né? E a gente estava até falando também sobre isso, né? Porque quando eu estudava, eu ia pegar depoimento de pessoas para me motivar, cara, todo mundo, passei com um ano, passei com 1 ano e meio, 6 meses. Né? O máximo que você vê ali de depoimento é 1 ano e meio, o máximo. Uhum. Todo mundo é 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio. Eu olhava para mim e falava, putz, cara, o que eu estou fazendo aqui? Estou estudando há 2 anos e vejo que eu estou longe. Né? Uhum. Mas o que eu percebi, Gustavo? Que, cara, 90%, 80% do que passa está acima disso. Só que não tem voz. Né? Não tem voz. Então, quem que é chamado nos cursinhos, não estou falando que isso é errado. Talvez seja bom para motivar as pessoas. Mas a visão que a gente fica de quem está estudando é de uma bolha. De que, pô, vou passar um ano, né? Com um ano eu estou pronto para passar no concurso que eu vou ganhar R$ 20 mil. Né? Mas assim, não existe dinheiro fácil, cara. Né? Isso é igual startup. Startup é igual o cara que mexe com startup. Cara, você tem 5 ou 10 caras ali, você vai ler notícia de startup, que o cara criou uma startup que está valendo em 6 meses, um ano, está valendo 100 milhões, 50 milhões. Uhum. Só que isso é 1%. Só que Sim. é o que sai na mídia. 99% dos caras estão ralando 5, 10 anos. Eu falo assim, né, para criar uma empresa, 15 anos para criar uma empresa. Essa não, ô, Gabriel, o curso não vai gastar dinheiro com propaganda, não vai fazer marketing. Ó, fulano de tal, nosso aluno foi aprovado na Receita Federal com 5 anos. Porque o cara que está pensando em estudar, ele vai ler aquilo e fala assim, pô, 5 anos, eu não vou nem começar, entendeu? Então, isso aí eu faço até minha culpa, é uma coisa dos cursos, até dos coaches e tal. Cara, eles querem da publicidade a galera que passou com 6 meses, com 7 meses, com 8 meses. Mas, assim, você provavelmente já viu isso no teu grupo de aprovados. Cara, a maioria esmagadora, 80%, 90%, é 2 anos e meio, 3 anos. Né? E outra coisa, cara, é que eu percebo assim, pô, eu falo, pô, eu não tenho histórico de estudo. Eu não tenho inteligência acima da média, igual esse colega meu que eu citei. Eu falei, então o que me resta é o esforço. Né? Então eu falei, pô, a ferramenta que eu tenho é me esforçar. Então talvez eu demore o dobro do tempo do que o cara, só que eu posso chegar lá. Né? E as únicas pessoas que eu vi que não passaram no concurso foi o cara que desistiu. Exatamente. Né? E cara, eu acho assim que eu sou uma verdade inconveniente ali. Porque você passou comigo e você viu, cara, quanto eu passei nesse caminho. Né? Pô, meu pai perdeu o emprego. Tive uma pessoa que eu me relacionava que teve uma doença mental. Então, tipo, eu fiquei quase 5 meses sem conseguir estudar bem. Né? Tive uma tia, praticamente uma irmã, que faleceu no dia da minha prova, lá no TCM. Qual foi a prova que ela faleceu? Tu tava no Rio, não tava? No Rio. TCM no Rio, de domingo. Eu fiz a prova no domingo, tinha feito pós-edital. Era TCM, né? Era TCM. Sim, técnico do TCM. A prova era no domingo, eu lembro. Era no domingo, eu recebi a notícia no sábado. Tava lá no Rio já. Aí peguei o avião, voltei no mesmo dia para minha cidade. Não pude fazer a prova. Cara, foram muitos empecilhos, sabe? Só que, cara, o que Deus me falava sempre era sobre persistir, cara. E eu persistia. Então, eu vi cara estudando menos tempo que eu, passando na minha frente. Né? Eu vi cara que começou depois de mim, que era amigo meu, começou depois de mim passar. Eu falei, não importa quanto tempo seja. Eu já comecei, agora eu vou passar. Eu acho que essa foi a maior ferramenta que eu tive. Cara. Eu falo que, poxa, que eu me orgulho de mim não foi tempo de aprovação, não foi forma de estudo, mas foi a persistência, cara, de não desistir, sabe? De falar, não, eu vou passar, é meu sonho, eu vou passar, e não importa se eu vou demorar 10 anos. Chega uma hora que eu falei, se demorar 10 anos, eu vou estudar 10 anos. E acho que foi depois disso que eu destravei, sabe? Depois que eu parei de ficar preocupado com o tempo. Eu falei, agora é problema se eu vou demorar 10 anos, vou passar nesse negócio. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Meu brother, aí, tu é muito guerreiro, cara. Tua história é muito maneira. Não tinha como não fazer essa live com você. Bom, Gabriel, como é que a ALS, como é que eu pudemos te ajudar, ou não, né? Durante a tua preparação, na conquista da tua vaga? Tá. Cara, eu acho que foram alguns pontos diferentes. Assim. Primeira questão, como eu te disse, eu não sabia estudar. Né? Então, cara, eu tinha que ter uma consultoria, alguém me ensinando, me passando.
E as metas foram muito boas nesse sentido. Tá? Então, as metas me ajudavam a me organizar. As metas me ajudavam a ter um controle, porque quando você está estudando por conta, você nunca sabe se você está se auto-enganando. Você não sabe se você está se auto-boicotando. Porque você não tem noção das metas que você está fazendo, das parametrizações, da quantidade de estudo. E a meta era muito boa por isso. Era objetivo, era igual para todo mundo. Era feito por profissionais como vocês, que já tinham experiência. Então, eu sabia, eu conseguia medir minha qualidade de estudo pelo meu resultado, pela minha entrega de meta e acerto nas metas. Então, isso me ajudou muito. Aquele trampo que eu teria que ter para aprender muitas coisas de estudo, para organizar, para separar material, para pesquisar material. Pô, eu ia perder 6 meses só para aprender a fazer isso. Então, eu já pude pular essa etapa. Acho que eu ganhei muito tempo de estudo. Então, as metas foram muito boas para mim, cara. Me ajudavam muito a me organizar. Eu não consegui estudar sem as metas. Eu tinha muita dificuldade de montar meta própria. E acho que o outro ponto que me ajudou muito foi a questão da própria mentoria, né? Do seu acompanhamento, no caso, né? E eu tive a oportunidade antes de pegar outro consultor, e depois mudei para você. Eu senti uma diferença drástica na forma que você atuava, tá? No acompanhamento que você teve, de proximidade. E, cara, nesse caminho você se tornou um irmão. Você era meu farol ali. Eu falo isso de coração mesmo, você sabe disso. Guardo uma gratidão eterna por você, cara. Porque, realmente, quando a gente está estudando para o concurso, a sua família, as pessoas, elas não têm noção daquilo que você está inserido. Então, eu falo, pô, o Thiago é meu guia, o Gustavo é meu guia. Né? Se ele falar que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ir para o trabalho, né? Eu sempre compartilhava com vocês as dificuldades. Então, eu vou trabalhar. Se o Gustavo falar, não, Gabriel, para de estudar, dá 3 meses aí, eu vou parar. Porque você era a minha razoabilidade. Né? Porque na visão das pessoas de fora, eu estava ficando louco. Eu lembro que na época, Gustavo, era o impeachment da Dilma, eu passei pelo impeachment da Dilma. Vários amigos, eu sei que eles vieram com coração bom, não com maldade, não é para me desanimar, não. Mas vários amigos, vieram aqui em casa e falaram, cara, você está ficando louco, você tem que parar de estudar. O Brasil acabou, não tem mais concurso. Aí aprovaram a PEC dos gastos públicos. Os caras falaram, cara, você está louco, não tem mais concurso no Brasil, nunca mais vai ter, o Brasil está acabado. Você lembra da queda lá da Bolsa? Foi uma queda parecida com agora. O pessoal fala, você está louco de estudar. Eu comecei a achar, falei, pô, tô louco mesmo. Só que aí eu conversava com você e você ali era o meu guia. Você falava, não, Gabriel, vamos ver a coisa com razoabilidade, pela experiência que você tinha. Então você se tornou um irmão ali, cara. Você era uma luz que eu tinha e eu acho que essa foi a importância maior, mais do que a meta, sabe? Porque a meta encurtou meu prazo de estudo, mas eu acho que o que eu mais ganhei foi no seu acompanhamento, na sua amizade, né? Teve uma época que eu saí da LS porque eu não podia pagar, meu pai estava desempregado e, óbvio, você não podia me repassar as metas, com certeza, mas você sempre me deu apoio, você estava ali sempre no WhatsApp, às vezes a gente se falava, né? Então a gente criou ali uma parceria, cara. Eu acho que esse foi o maior ganho que eu tive, de ter ali alguém para me ajudar mesmo, um companheiro, né, quando eu estava mal. Então acho que a questão emocional foi o principal ali, senão eu tinha desistido. Eu tinha, acho que, ido por outro caminho, sabe? Cara, eu fico emocionado ouvindo isso, para ser sincero, porque eu estava muito na torcida pela tua aprovação já. Estava vivendo, pô, muito de perto o teu sofrimento, a tua dedicação. E, cara, eu até comentei contigo, né, que durante a prova do Rio Grande do Sul, eu parava e pensava, caraca, o Gabriel tá lá fazendo prova, velho. Eu tava muito ansioso pelo teu resultado no Rio Grande do Sul, torcendo muito por você, cara. Eu vivi esse processo de forma bem intensa também. E aí tu vai falando, vai batendo emoção aqui agora. E foi um caminho para mim muito difícil, cara. Eu chorava, cara, sei lá, 2 vezes na semana. Que eu falava, putz, cara, meu cabelo caía. Porque, cara, é muito difícil, cara. Não é tão fácil quanto vem, cara. É um caminho difícil, cara. Mas eu faria tudo de novo, cara. Me fez crescer muito como pessoa, me criou maturidade. Parece que eu entrei no quarto aqui, eu fiquei 3 anos e meio de estudo, né? O meu foram 3 anos e meio de estudo até a aprovação. E, cara, parece que entrou uma pessoa num quarto, que eu fiquei no meu quarto 3 anos e meio praticamente, e saiu outra pessoa, né? Então, cara, eu aprendi muito. Foi um tempo de sofrimento, foi mesmo, cara. Não falar, foi um tempo legal, não. Foi sofrido pra caramba. Cara, eu chorava, teve época que eu chorava todo dia. Nossa Senhora. Coração mesmo, cara. Caraca. Minha mãe vendo aquilo, cara, minha família ficava preocupada. E aí, depois de todo esse sofrimento, Gabriel, eu te pergunto, valeu a pena o esforço?
Valeu. Vale muito a pena. Vale a pena porque, cara, são situações que você vai passar na vida de qualquer forma. Eu acho que o que o concurso faz é que ele condensa muito. Uhum. Ele pega tudo aquilo que você vai passar em 15 anos, ele joga para você passar em 2. Então, eu acho que a sobrecarga é muito grande. Entendi. Sobrecarga emocional. Mas eu acho que são problemas que você passaria na vida. A vida em si ela é difícil. Se eu tivesse numa empresa, eu teria que passar pelas mesmas coisas. Só que acho que dilui. E eu não queria isso. Eu não queria diluir. Eu queria realmente ter algo que eu pudesse utilizar. Né? Foi um dos objetivos que eu comecei a estudar. Então, eu acho que me fez crescer muito como pessoa. Me deu uma puta oportunidade de emprego. Né? Com um salário muito acima da média. A gente sabe o que o país está vivendo. Pô, você ganhar o que você ganha no concurso, na iniciativa privada, cara, você vai sofrer muito mais. Se você conseguir, você vai sofrer muito mais, é muito mais sofrido, cara. Né? E vai conviver anos com a incerteza, né? Será que eu vou ser demitido? Rola uma crise como está rolando agora. E, cara, eu falo assim, uma outra coisa que eu sempre pensava assim, que era, pô, se eu começar a estudar e não passar no concurso, se demorar, eu vou perder esse tempo. Acho que a melhor é todo mundo tem, vou perder 2, 3 anos. E não é isso. Quando eu passei no concurso, não chamaram até hoje. Então, a gente está esperando uma classificação. O Gustavo está ajudando a gente ali. Mas, cara, eu voltei para a empresa que eu trabalhava. E minha carreira profissional fez isso. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade, cara, de retorno próximo ao concurso no tempo de 3 meses, 6 meses. Entendeu? Que legal, cara. Mas por quê? Porque tudo aquilo que eu vivi, todo aquele aprendizado, ele é útil no mercado também. Então, essa ideia que a gente tem, pô, estou num parque estudando, estou perdendo tempo, se um dia eu for para iniciativa privada eu perdi tempo, isso é uma mentira, cara. Isso é valorizado lá fora, isso tem um valor caro lá fora. Né? Não à toa que nosso cargo paga bem, porque o nível das pessoas que entram, né, é um nível de conhecimento técnico muito alto. Então, quando você está pronto para passar no concurso de auditor, no mercado você tem um valor muito caro. Você é valorizado no mercado, é pouca gente que tem seu nível. Né? Então, eu não consigo ver, cara, que o concurso ele é um mau caminho. Nenhuma hipótese. Ainda que chega o cara e fala, estudo de 3 anos e vai. Eu não consigo ver que isso foi uma má escolha. Tá? Entendi. Bom, eu estou acompanhando com você a espera pela nomeação, né? Até porque eu trabalho aqui onde você vai ser nomeado, você vai ser meu colega de trabalho. A gente sabe que não vai demorar, nos próximos 4 meses aí você vai ser nomeado, mas assim, pela minha experiência, vai chegar o Natal e não vai chegar agosto, tá? Porque os dias vão ter 150 horas para você agora na espera da nomeação. Isso aí não tem jeito, todo mundo passa por isso. Gabriel, já pensou para fazer com o primeiro salário? Já decidiu, já? Cara, vou pagar as contas que eu tô devendo. Fiquei 4 anos, 3 anos estudando sem ganhar nada, pô. Meu salário é pagar as contas. Meu camarada, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo agora, que depois vai acabar assistindo, que eu vou deixar salvo lá no meu feed, e vai se motivar para estudar, vai enxergar em você ele mesmo. Já falei, cara, a tua trajetória é sensacional, tu é um cara muito diferenciado, um guerreiro. Todo mundo enfrenta muita dificuldade para passar. Você enfrentou muita e mais um pouco. Cara, sei lá o que eu tenho para te dizer. Eu tenho muito orgulho de você. Também tenho por você. Foi um prazer te acompanhar nessa trajetória, meu amigo. Agora a gente vai trabalhar junto, pô. Vai, eu vou na tua posse, meu amigo. Você vai me ver lá na tua posse, garoto. Não, mas, Gustavo, cara, obrigado pela oportunidade. Né? Uma mensagem que eu quero deixar para quem está assistindo é que não desista. Né? A chave para aprovação em qualquer concurso é a persistência. Né? Se você não tiver persistência para passar no concurso, você não vai ter persistência para ter sucesso em outras áreas da sua vida. Né? Eu não estou dizendo que o concurso seja o único caminho. Não é o único caminho. Né? Você não é, a pessoa não é falha por deixar de estudar para concurso. Tem outros caminhos. Mas eu falo que o esforço é o mesmo em qualquer área. Né? E se o seu sonho, né, se o sonho de quem está assistindo é passar no concurso, você não precisa de vir de família rica, porque eu não vim. Você não precisa ser um cara acima da média, porque eu não sou. Você não precisa ter histórico de estudo, porque eu não tinha. A única coisa que você precisa fazer é persistir. Né? E eu creio assim, que a minha fé em Deus foi o que me manteve firme até esse momento, até a aprovação. Né? Então Deus era meu melhor amigo, cara. Era eu, Deus. Eu estudava aqui, você me ajudava, e com base na persistência. Né? Eu não tinha nada além disso.
Isso foi suficiente. Então, acho que é suficiente para todo mundo, né? Quem quiser... Sensacional, Gabriel. Sensacional. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado e te vejo na posse. Beleza? Obrigado, Gustavo. Valeu, cara. Forte abraço. Valeu.